Não, pastor, hoje é sexta. Não, de domingo. A mensagem de domingo vai ser sobre sabedoria. Então até o Fabiano orando ali, né? Vai ser sobre o que? Sabedoria. Glória a Deus. Amém? Quem precisa de sabedoria aqui? Oh, glória a Deus. Então domingo, tá? Culto de Santa Ceia. Domingo, culto de Santa Ceia para você que é batizado, você que é membro talvez de alguma igreja e deseja vir cear conosco, tá? Domingo teremos Santa Ceia e Deus irá nos servir algo muito mais. Oh, perdão, tira a palavra muito mais. Algo tão bom quanto a Santa Ceia. Ele distribuirá sabedoria para nós. Não sabedoria terrena, não sabedoria diabólica, não sabedoria humana, mas sabedoria que vem do céu. E por que eu estou trazendo esse anúncio para vocês sobre domingo? Para que hoje seja esse preparativo. Para que hoje nós possamos trazer alguns versículos, alguma palavra, orar, ungir, e você ir para casa com muita, mas muita reverência. Reverência. Com muita reverência. Com muito temor. Fala, temor. Temor, aleluia. Abre a palavra de Deus, aproveitar aqui, lembrando dos nossos estudos de quarta-feira. Como diz o goiano, é bom, é daqui, ó. Um bom goiano fala assim, ó, é daqui, ó. Segura a pontinha da orelha e fala, ó, quarta-feira os estudos estão ótimos. Aí tem. Se chegasse mais alguém, não ia ter lugar, né? Teria que aumentar mais cadeiras. Tem mais cadeira para você. Tem só 250 cadeiras aí guardadas. Glória a Deus. Abre lá em... Aonde? Jonas. Abre lá em Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Aquele profeta relutante, relutou, mas Deus o pegou. Louvado seja Deus. Gente, cadê meu Jonas aqui? Achei. Mas está na baleia ainda, está no peixe grande ainda. Fizeram com Jonas. Entre muitas riquezas que nós estamos colocando a mão pela graça de Deus dentro dessa caixa de tesouro que é a Bíblia, e estamos estudando o livro de Jonas, muitas riquezas. Tá um livro muito aplicativo. Estamos estudando aí nas quartas-feiras, estamos orando e declarando sobre a minha e a tua vida em nome de Jesus. Então, mas hoje eu quero trazer um detalhe, mais uma riqueza que se fala sobre temor. Nós temos que ter temor, nós temos que ter reverência por Deus. Nesse mundo sem porteira aí fora, às vezes as pessoas estão perdendo o temor e a reverência por Deus, e é por falta de temor e reverência por Deus que começam a partir para coisas tão erradas. Aí de repente nós somos machucados e feridos porque estamos envolvidos com pessoas que não têm temor. Quando uma pessoa que não tem temor, ela pode te ferir, ela pode te magoar. Mas se você tiver temor, você estará protegido e guardado. Não perca o temor por Deus. Não é porque alguém não tem temor que você também tem que deixar de ter temor. Não é porque alguém não tem reverência que você também não terá reverência. Você descobriu a verdadeira sabedoria. Amém? Glória a Deus. Mas só para nós fazermos uma introdução, eu vou passar um versículo aqui em Jonas capítulo 1, que começou a se levantar aquela tempestade. É a história daquele homem que foi jogado ao mar, e um peixe grande o engoliu. Tá? E no exato momento que ele estava no barco, no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros. Olhem para cá um instante. Contei de informar, às vezes eu falo de quarta-feira assim, vamos viajar, vamos lá para esta região marítima, vamos lá para este navio. E esses homens, esses marinheiros,
Eles estavam acostumados com onda grande, estavam acostumados com o mar. E diante daquela tremenda tempestade, eles ficaram pasmos, de boca aberta. Brotou neles algo que eles faziam tempo que não tinham: medo, temor. Uma situação formou um temor. Uma situação formou um temor. Nós falamos entre os estudos, né? Qual que é a tempestade que às vezes surge na tua vida para Deus falar com você? Tem tempestades que surgem em nossas vidas para Deus se revelar a nós. Mas é de quarta-feira isso, né? Mas vamos voltar aqui ao contexto. Vamos voltando ao contexto. Aí eu quero colocar agora outro versículo no capítulo 1, o versículo 16. Vamos pegar o 15. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deixa eu dizer algo a você. Olha para cá um instante. Dentro do original, dentro do grego, a mesma palavra que aqueles marinheiros sobre temor, sobre temeram, ligada ao mar, é a mesma ligada a Deus. Vocês não estão ouvindo, né? Está ouvindo aí? Está saindo? Está oscilando demais, né? Oh Deus, Pai de glória. Senhor, cadê o Edinho? Som, glória a Deus. Aleluia. Deve ser bateria aqui. Amém. Voltando. Às vezes, para nós entendermos direito a Bíblia, o que a Escritura quer dizer, às vezes precisamos estudar um pouquinho. E quando nós estudamos um pouquinho, nós vamos vendo quão real é a palavra de Deus. Como ela quer trazer um objetivo e ela traz, quando ela é compreendida. E nesse momento esses marinheiros, eles temeram, eles tiveram temor do mar, temor das ondas, temor daquelas grandes ondas. Eles temeram, porque o barco era balançado de um lado ao outro e iria se rebentar, despedaçar, como estava escrito na Bíblia. Aí a história continua, eles lançam Jonas ao mar, e quando eles lançam Jonas ao mar, o mar cessa. E a mesma palavra no grego usada para eles temeram o mar, também entrou no versículo 16. Eles temeram ao Senhor. Eles temeram ao Senhor. A mesma força. Antes eles olharam e viram uma força de um problema. Eles contemplaram, eles viveram. A vida deles estava sendo balançada pela força de um problema, que era a chuva, era a tempestade, e aquilo gerou temor neles, gerou medo neles, e eles entraram em angústias, e começaram a buscar os seus deuses com letra minúscula, porque eles temeram aquelas ondas, e o mar é algo realmente muito perigoso, a força do mar é muito grande, as ondas são gigantescas, nós já vimos isso um pouco na televisão. E você que conhece o mar, você sabe quão forte é uma onda de 3 metros de altura. Agora imagina você de 15, 18, até 30 metros de altura. A força que aquilo carrega, aquele poderio, aquela força, aquele poder que tem na onda. E eles temeram. Por mais que eles eram acostumados, eles temeram aquele problema. Problemas que exigem de nós um maior esforço, mas mesmo que geramos esse esforço, mesmo que estamos produzindo esse esforço, o medo não cessa e não para, o temor continua. Aí acontece algo, o que acontece? Uma provisão, o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo, foi necessário jogar Jonas ao mar. Isso você vai estudar de quarta-feira, tá bom? O porquê disso. Eu quero focar agora, continuar convidando você a olhar pelos olhares daquele marinheiro, ou daqueles marinheiros.
E eles de repente começaram a ter o mesmo temor que eles tinham pelo mar, pelas ondas. Eles começaram a ter esse temor por Deus. Eles descobriram uma força maior do que a do mar. Eles descobriram uma força maior do que o problema. E quando eles descobriram uma força maior do que o problema, eles temeram. Eles geraram temor. Temor. A palavra de Deus, olha comigo no versículo 16, diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor, com letra maiúscula, tá? Com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Oferecer sacrifício ao Senhor significa eles olharam para o Senhor, eles se voltaram para o Senhor. Oferecer sacrifício significa reconhecer a conversão do Senhor, se converteram ao Senhor. Amém? Está ruim? E eu estou falando com vontade ainda? Oh Deus, Pai querido Senhor, ou aumenta eles ou diminui eu. Oh Senhor, retorno, tá um negócio aqui, aí eu tento falar um pouco mais alto para me ouvir, tá? Amém, pelo menos assim vocês prestaram atenção que agora sim, né? Oh glória, vai continuar, vai, aleluia, glória a Deus. Igreja, meus irmãos, eles começaram a adorar quem é maior do que os problemas dele. Eles descobriram com o problema, com a dor, a adorar o Deus que soluciona problemas. Isso gerou o quê? Um temor neles. É a mensagem de hoje. Eu gostaria. Som. Oh meu Deus. Abra a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 9. Esse versículo eu sei que você conhece. Provérbios 9, versículo 10. Que é sobre ele que nós vamos falar hoje. Esse temor leva as vidas a se voltarem a Deus. Para que domingo, no culto de Santa Ceia, você possa vir ceiar e receber e desejar sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse tem que gravar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, alguns versículos antes e depois. Versículo 8. Não repreenda o escarnecedor, para que não te odeie. Aquele que só fica tirando sarro, deixe ele tirar sarro à vontade. Não o repreenda. Diz alguma coisa para nós, presbítero? Repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Você está observando bem que a palavra santo está com S maiúsculo? Refere-se a Deus, a santidade, e diz: o conhecimento de Deus é prudência. Querendo dizer, você sentirá prudência. Aí diz também, né? Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Querido, o princípio, o início, o começo, o princípio, o temor é o começo. O temor, é isso que eu gostaria de falar hoje. Que essas palavras, mais alguns provérbios que vamos ver, possam mostrar que o meu temor por Deus aperfeiçoa a minha intimidade com Cristo Jesus. O teu temor com Deus aprimora, aperfeiçoa a tua intimidade com Cristo Jesus. Temor é algo que não pode nos faltar, porque senão nós levamos a banho-maria. Temor é algo que não pode faltar, porque senão nós começamos a nos envolver com o que não é bom.
Nós começamos a desejar e a não só desejar, a cometer erros que não deveríamos de ter. O temor, ele nos faz nos andarmos na linha. O temor nos faz desejar mais Deus. O temor nos protege. Escuta isso, o temor por Deus te protege. O temor por Deus me protege, como a santidade te protege, como a santidade me protege. O temor é o que Deus fala, seja sábio, comece pelo temor. O que fizeram aqueles marinheiros a mudarem, a trocarem, deixarem os deuses de letra minúscula e oferecerem sacrifício ao Deus real, foi o temor. O olhar para Deus e falar: como tu és grande, Senhor, como tu és poderoso, Senhor, como tu tens poder para solucionar, Senhor. Eu tremo e temo diante de ti. Temor, 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 para levarmos uma vida cristã. É o princípio da sabedoria. Quando você tem temor, você está começando a ser sábio. Vamos falar muito sobre sabedoria. Como é importante termos sabedoria, mas precisamos iniciar pelo temor. Dá uma olhadinha comigo, Salmo 119. Volta um pouquinho, mas deixa marcado aí Provérbios. Nós vamos voltar em Provérbios. Salmo 119, versículo 38. Para nós começarmos a entender o que o temor proporciona. Aleluia, Deus. Pai querido, aquece meu coração, aquece o nosso coração, meu Pai. Salmo 119, maior salmo da Bíblia, versículo 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Oh Deus! Confirma a tua o quê? Promessa. Quem gosta de promessa? Oh, glória a Deus! Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? A Bíblia está cheia de promessas. Cheia de promessas. Promessas financeiras, promessas na saúde, promessas de relacionamento, promessas que Deus promete a você. Daí ele fala assim: tenha temor, para que as minhas promessas te alcancem. Lê de novo, Salmo, versículo 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. O salmista está dizendo assim: Deus, eu tenho temor por ti. Então confirma, traz, realiza as tuas promessas na minha vida. Oh Deus! Oh! Entenda isso. É isso que o salmista está dizendo. Deus, eu tenho temor por ti. Foram muitas situações que tentaram me destruir o meu temor. Foram situações que eu mesmo errei, e outros também erraram. Davi errou, Davi acertou. Acertaram com ele, erraram com ele. Mas ele diz: olha aqui uma coisa, eu não perdi o temor. Eu sei quem tu és, eu sei quem és, qual és o teu braço, quão forte ele é. Então, porque olha Deus, eu não perdi o temor por ti. Confirma, papai, as tuas promessas na minha vida, elas acontecerão. Querido, começa a olhar para a importância do temor, para que nós possamos concluir na Santa Ceia domingo essa mensagem, e você fala assim: Pai, me dê sabedoria. E Deus diz que Ele concede sabedoria livremente a quem pede. Mas entenda esse Deus, porque temor é reverência. A noite de hoje, vamos orar por cura, por libertação, porque na palavra de Deus, aí nós começamos a ver que as promessas de Deus é para quem tem temor. Aleluia, amém? Dá uma glória a Deus aí, faz um barulho, fala amém. Louvado seja Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Oh, glória, sei lá como é que é, mas fala, se envolva. Fala: papai, eu quero temor. Eu quero ter temor. Depende de você, querido. Depende de você. Depende de mim. Depende de nós. Depende de você. Eu quero ter reverência. Que te falte tudo. Que me falte tudo, mas que não me falte reverência.
podem roubar o carro, a conta bancária, a casa, podem até roubar a tua alegria humana.